Oi, gente! Começa mais um podcast de Papo pro Mundo! Eu sou a Elis. Eu sou o Rafael. E seja bem-vindo ao De Papo pro Mundo, né? É isso aí! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos ajudar a continuar com esse trabalho maravilhoso aqui, hein? E hoje tá super interessante, porque você sabia, Elis, que a nossa comunicação ela pode estar sendo violenta, mas a gente não faz a mínima ideia do que nós estamos assumindo um discurso violento. Agressivo, né? Agressivo, muitas vezes. Exatamente. E para esse assunto, nós vamos falar hoje com Pablo Faria. Bem-vindo, Pablo! Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu estou muito contente para falar desse assunto que é bastante importante. É muito bom mesmo. Muita gente nunca ouviu falar desse tema, comunicação não violenta. Quando surgiu isso? Quando começou a se falar desse tema com esse nome? Bom, a comunicação não violenta, né, segundo os relatos do seu criador, que é o psicólogo Marshall Rosenberg, né, então para quem quiser um dia conhecer, tem esse livro, né, Comunicação Não Violenta, Técnicas para... Esse subtítulo, na verdade, Técnicas para Aprimorar Nossos Relacionamentos, é um subtítulo que foi criado no Brasil, mas até no inglês o subtítulo é Uma Linguagem de Vida. E isso ele começou a desenvolver isso na década de 60 ainda, lá atrás, né? Já fazem 60 anos. Né? Tudo isso já? Já, exatamente. E isso está muito recente agora, né? As pessoas começaram a falar desse tema agora. Exato, aqui no Brasil recente. Pelo menos para mim, né? Eu só fui saber que isso existia em 2019. Então, é muito recente. É recente. Acho que tem um pessoal no Brasil trabalhando com isso já há uns 20 anos, pelo menos. Mas eu realmente acho que agora é que está crescendo essa comunidade, né? Ô Pablo, como é que você chegou na comunicação não violenta? Bom, foi de uma forma bem interessante, né? Eu comecei a namorar a minha atual esposa em 2019 e... ali no começo do ano, e aí mais ou menos pelo meio do ano eu falei para ela que eu estava precisando resolver algumas coisas com a minha ex-mulher e que estava difícil a comunicação. E ela falou, eu tive um ex-namorado que falava muito desse assunto, comunicação não violenta, eu vou te dar um livro, né? E aí você dá uma lida, de repente isso pode ajudar. E ela me deu um livro, que não foi esse, foi um outro, do próprio Marshall, e quando eu li, eu me identifiquei assim tanto com aquilo, e eu achei que aquilo abria, né, realmente esclarecia muito das dificuldades que eu estava tendo de comunicação, né, que eu falei, eu quero me aprofundar nisso aqui. Então, desde 2019 tem sido um mergulho muito intenso, porque em 2020 eu já comecei grupos de prática com a minha família, com colegas de trabalho, em 2021 comecei cursos de extensão na Unicamp, né, que hoje eu já estou na 16ª turma, que vai abrir do curso, e desde 2022 eu tenho sido requisitado internamente na Unicamp para dar cursos para os funcionários. E, por exemplo, só semana que vem eu vou ter 3 workshops no CAISM da Unicamp para a equipe de lá, e mais um workshop que a gente está fechando ainda numa casa da criança aqui de Campinas. Então, assim, a demanda é crescente. Eu vou aproveitar isso e falar da sua biografia aqui, que a gente não apresentou o Pablo. É verdade, importante. Então, desde 2019, o Pablo se dedica a estudo, vivência e partilha a comunicação não violenta. Está no processo de certificação internacional pelo Centro de Comunicação Não Violenta dos Estados Unidos, tendo como assessor Benedict, isso? É Loser, na Suíça. Atua também como docente e pesquisador na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, né? E tem a música como parte importante da sua vida e gosta muito de conhecer pessoas e partilhar momentos significativos. Não é isso? Então é isso um pouquinho aí de você, né, Pablo? Exato. É importante fazer um bem resumido, né? Eu odeio essas bios extensas. Então... Fiquei curioso a respeito dessa questão da certificação. Explica um pouco do que seria essa certificação. Então, o psicólogo Marshall, ali por volta da década de 80, ele percebeu que para essa proposta se expandir, ele precisava estruturar ela mais, estruturar esse trabalho. Então, inclusive para receber doações que muita gente queria fazer, e ele então criou uma ONG,
chamada Centro para a Comunicação Não Violenta, que fica nos Estados Unidos. Uhum. Né? Então, essa ONG ela é responsável hoje em dia por tentar organizar, digamos, essa comunidade internacional de treinadores de comunicação não violenta. Só que eles são muito claros sobre o papel deles. Então, eles falam assim, você não precisa ter nenhuma associação conosco para trabalhar com a comunicação não violenta, para estudar, para ensinar. Então, você está em vias de ser certificado. Exato. Aí eu, 2 anos atrás, resolvi entrar no processo de certificação com eles, porque aí sim, se você quiser falar em nome deles, você precisa se certificar, né? E precisa, enfim, se associar a eles. E é muita gente que está associada? Não é tanto. Quer dizer, depende da perspectiva, mas eu acho que não é tanto ainda. Até a última vez que eu soube, tem em torno de 750, 800 treinadores no mundo inteiro. Mas é um assunto que está crescendo, né? Que está numa crescente. Muito, muito. E é triste saber que é um assunto que está crescendo, porque se está crescendo é porque nossa comunicação está muito violenta. Eu acho que mais do que nunca. Por quê? O que está acontecendo? Explica pra gente. Bom, aí você me colocou Então eu já vou avisar desde o início que essa resposta não é de um especialista nesse assunto. Né? No assunto de por que a violência cresceu tanto. Mas eu tenho as minhas hipóteses também, assim, mais pessoais, né? Uma delas é justamente o advento das redes sociais. Eu tenho a sensação de que não só a rede, a internet como um todo, mas as redes também, a comunicação, e todos nós sabemos disso, a comunicação por escrito sempre perde alguma coisa. Né? Então, se você lê um texto de alguém, você vai ler com a sua entonação, imaginando, né, uma forma de aquilo ser dito que é sua. Não necessariamente é da pessoa que escreveu. E a gente, nas nossas redes sociais, sabe disso. Você manda um WhatsApp por escrito para alguém, essa pessoa reage mal. Porque se você não consegue colocar entonação ali, você não consegue, né? sua expressão facial. A pessoa né? não sabe se está brincando, está falando sério, se está sendo ofensivo. Exato. Né? O texto esconde sentimentos, né? Esconde bastante. E, para além disso, ele torna muito mais fácil ser violento. Então, é muito mais fácil eu ir lá num comentário na web e xingar a pessoa do que fazer isso olhando no olho dela. A gente brinca que tem as pessoas que ficam atrás ali, mas na hora de aparecer se escondem, né? Que nem condomínio, né? Exato. A pessoa mete a boca no grupo, fala um monte, se expõe da pior forma possível, mas se tá num evento onde tá todo mundo, ela nem aparece. Na Assembleia nem vai. Ou fica escondidinha, né? Então, é esse tipo de coisa que acontece muito, né? E que eu acho que as redes sociais, a internet, do modo como ela se desenvolveu ao longo das últimas décadas, promoveu muito esse espaço impessoal. Porque é isso que acontece. A web é um espaço impessoal. Muitas vezes até as pessoas conseguem usar anonimamente, né? Ir lá e comentar sem que ele nem sequer se identifique. E tem gente que coloca... se coloca como anônimo, né? Coloca lá um número, alguma coisa, e não põe foto, e ninguém sabe quem foi que comentou e fez aquele comentário. Às vezes, muitas vezes, preconceituoso, racista, homofóbico, né? Exato. Me leva a crer um pouco que a comunicação não violenta não fica só no texto, né? Ela também vai para troca de olhares, ela pega outros âmbitos, né? O corpo fala, né? Eu acho que essa pergunta é bem importante para esclarecer o nome, né? Comunicação não violenta, tem vídeos do Marshall, por exemplo, na época que eu acho bem interessante, que ele começa dizendo assim, não é sobre comunicação. Comunicação é só um pedacinho do que comunicação não violenta representa. Então, o nome ficou assim ao longo das décadas. E ele falou... ele nem gostava muito da expressão não violenta, mas ele usava para se filiar a uma certa tradição. A mesma tradição de Martin Luther King, a mesma tradição de Gandhi. Né? Essas pessoas que lutavam por uma ação não violenta no mundo, uma forma de lutar contra as injustiças, mas sem cair na violência. Né? E aí ficou esse nome, mas é muito mais. Comunicação não violenta é sobre a minha mentalidade, sobre o modo, a minha atitude em frente a outra pessoa ou em relação a mim mesmo. Então, se eu estou interagindo com você e a gente está tendo um conflito, o que a comunicação não violenta quer nos fortalecer em nós e nos ensinar eu continuar vendo você como ser humano independente do nível de discordância que a gente tenha. E conseguir favorecer que você também me veja como um ser humano.
Então, essa humanização é o foco da comunicação não violenta, para gerar uma conexão humana entre nós. Para que quando eu realmente olhar para você, eu não veja aquela, digamos, um inimigo. Eu veja uma pessoa. Temos discordâncias, mas é uma pessoa que está aí. Né? Então, talvez o nome pudesse ser outro. Mas ficou comunicação não violenta ao longo do tempo, mas vai muito além das palavras que eu uso. Você acha que as pessoas já vêm assim na mente, né? Que você já falou, vem já do que ela tá pensando. Você acha que vem junto um julgamento? Quer dizer, a pessoa olha para outra, já tem um julgamento sobre ela e na conversa acaba demonstrando. Exato. E aí acaba sendo agressivo por conta desse julgamento. Até quando a gente tenta usar palavras bonitinhas. Quantos de nós já passamos por isso, né? Uma pessoa chega todo delicadamente e já começa assim, nossa, eu gosto tanto de você. Quando a pessoa começa assim, você já sabe que vai vir alguma bomba depois, vai vir alguma bomba. O que vai vir? Ela tá me adulando aqui porque tem alguma intenção por trás. Que dicas que você pode... Aproveitando, né? Que dicas você pode passar para o pessoal que está nos assistindo de que ela pode pescar que ali tem uma comunicação não violenta? Uma violenta. Uma violenta, aliás. Desculpa, uma comunicação violenta. Porque o que a gente quer é que não seja não violenta. Exatamente, a gente quer que seja não violenta. Exatamente. Né? Não violenta, o termo significa ausência de desejo de causar dano. É isso que não violência significa. Né? Eu não alimento em mim o desejo de causar dano ao outro. Então, tudo que eu faço e respondo ao outro é com o desejo de... causar um bem. De conectar. Ou conectar. De que ele me entenda, de que eu possa entendê-lo, né? E que isso seja feito sem que eu recorra a nenhum tipo de violência. Então, uma dica, quando alguém está sendo violento com você, quando você percebe que naquilo que a pessoa está te dizendo ou te pedindo, muitas vezes, as suas necessidades não estão sendo levadas em conta. E a gente sente isso tão rápido, né? Sim. Qualquer um de nós. Onde que a pessoa pode encontrar? Onde que ela pode detectar isso? Vamos pensar no exemplo. Dá alguns exemplos. Vamos dar exemplos práticos. Por exemplo, quando o seu chefe, por exemplo, chega para você e te dá uma ordem para você fazer alguma coisa, eu não gosto de receber uma ordem. Certo? Por quê? Porque eu tenho como qualquer outro ser vivo, tenho uma necessidade de autonomia. Então, eu gosto de fazer as coisas que fazem sentido para mim. Então, se alguém vem me dar uma ordem, mesmo que eu concorde com o que ela está fazendo, ou com o que ela está pedindo, né, eu sinto um mal-estar. Porque eu vou dizer, por que ela precisa me dar uma ordem? Por que ela não me pede? Então, ela deveria fazer um pedido o senso com educação. Comum. Isso, como esse chefe deveria agir? Por exemplo, construir junto com a equipe uma qualidade de relacionamento onde eu não preciso te dar uma ordem. Onde você sabe que quando eu te peço alguma coisa é porque isso é pelo bem da equipe, é pelo bem do que a gente faz, ou do nosso cliente, ou o que quer que seja. Né? Mas você tem uma confiança em mim e eu confio em você. Então, se essa relação está aqui, e vocês sabem disso, porque todos nós temos relações com qualidade e relações que não têm tanta qualidade. As que têm qualidade, as coisas fluem. Eu não preciso recorrer a nenhum tipo de manipulação, nem de exigência. Né? Porque aquela frase típica, né? Porque eu estou pagando você, exato, não cola, né, gente? Tipo, por pouco tempo, né? Porque assim, você pode... É uma troca, né? Vira uma relação de troca. Mas assim, num trabalho, geralmente há uma troca, né? Então, o patrão está pagando, mas o funcionário também está ali trabalhando. Então, existe uma troca, né? Então, o respeito deve existir, né? Ele não está numa posição... Ele está superior, mas ao mesmo tempo tem uma hierarquia, mas ao mesmo tempo ele precisa do trabalho daquela pessoa ali, né? E a gente quer que essa hierarquia seja exercida com humanidade. E como que é isso para a comunicação não violenta? É eu entender que eu consegui, nessa relação com o meu subordinado, que ele veja que eu estou aqui nessa posição de hierarquia superior só por ter um tipo de conhecimento ou de experiência que os demais não têm. Mas isso é complementar, é como você falou. Eu posso ter a experiência, mas eu preciso de quem realize. Então, quem está numa posição de subordinação também tem uma importância. Sim. E o que eu gostaria que ele fizesse era me dar esse voto de confiança
como superior, né? E, ao mesmo tempo, receber de mim um tratamento muito respeitoso. Então, num caso desse, a gente pode dizer que a comunicação violenta, nesse caso, ela pode ser um gatilho para um assédio moral. Muito, né? E, na verdade, a gente vai criando leis para tentar resguardar as pessoas, né? Mas o assédio moral é um exemplo de comunicação violenta que a sociedade chegou num ponto e falou assim, vamos pôr um limite aqui, vamos criar uma lei para impedir essas coisas, porque está demais. Né? Algum tempo atrás, algumas décadas, isso era permitido. Muito disso era permitido. Era naturalizado, Super naturalizado. É. Né? Então, isso já acontece no meio digital, né? Exato. A gente já está transpondo isso para a internet, para a rede social e para tudo, né? E eu gosto de dizer para as pessoas assim, mas quer dizer que agora, porque tem isso, né? Aí a reação, quando se cria lei, a reação é, mas agora tá tudo tão mimimi, agora a gente não pode falar mais nada, não pode fazer uma brincadeira, não pode fazer uma piada, então as pessoas reagem. É isso que eu ia falar. Quando é piada e quando é aquela piada embutida na indireta, né? Numa agressividade. Exato. Essa é uma pergunta... É uma coisa difícil, né? Que podem ir em camadas muito profundas. Eu vou tentar ser bem breve nisso, mas assim... Quando é piada? Quando não expõe a vulnerabilidade de ninguém. Né? Agora, para isso acontecer, para não expor a vulnerabilidade de ninguém, tem vários aspectos. Aí vai depender da situação, porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa negra... e alguém faz uma piada em relação à minha cor, né? Essa piada, e digamos que seja num contexto em que a outra pessoa, por exemplo, seja branca ou não negra, né? E eu estou numa sociedade onde a cor prejudica a minha vida, a minha cor. Ela cria obstáculos para mim. Então, se alguém faz uma piada com a minha cor, num contexto em que a minha cor cria obstáculos para mim, isso atinge uma vulnerabilidade muito grande dentro de mim. Então isso é violento aí. Mas não é violento, por exemplo, se o meu irmão negro brinca comigo quanto à minha cor, eu não vou ser atingido da mesma forma, porque a gente está numa certa relação de igualdade. De igualdade. Né? Então, a violência tem muito a ver com isso, tem muito a ver com as relações estruturais que estão postas na sociedade. Então as piadas vão ser mais ou menos violentas a depender de como elas atravessam essas questões. Então, o mais importante para mim quando eu estou diante de alguém, e hoje em dia, por exemplo, eu evito essas piadinhas, que na minha infância muitas eram comuns, né? Eu evito porque eu percebo que eu tento realmente olhar para essa pessoa minha vida e dizer, isso vai agregar em quê? Eu fazer essa piada aqui sobre mulher, ou sobre cor, sobre origem étnica, vai agregar o quê para a nossa conexão? Então seria a diferença... Ela é um dos pontos que alimentam a comunicação violenta, a diferença. Sim. Se vendo que é diferente de você, aquilo te atinge. Se vier de um igual... É menos, né? Mas pode atingir também, não pode atingir? Eu acredito que exista comunicação violenta dentro de casa, entre pais e filhos. Eu acho que aí começa o grande erro, né? Quando a gente, pais não instruídos, né, acaba sendo violento com os filhos, né, com uma comunicação violenta com os filhos, e eles aprendem de uma forma errada e vão repercutindo isso ano a ano. A Elisângela falou é importante. Eu acho que deve ser, inclusive, onde reside maior quantidade de comunicação violenta, né? Infelizmente, dentro de casa. Começa nos nossos lares. Os nossos lares são uma reprodução, entre esposo, né? Mulher e marido, irmãos, pais e filhos. Eu vou dar um exemplo, né? Porque eu gosto de dar nos meus cursos esse exemplo. E as pessoas sempre terminam os meus cursos e pensam, meu Deus, o que eu fiz com os meus filhos, né? Mas por quê? Porque foi isso que a gente recebeu também. Então, assim, a gente precisa lembrar que nós fomos educados numa cultura violência, onde a violência é natural e até desejável. A gente é ensinado a achar que a violência vale a pena, que a violência é legal, que ela pode ser engraçada, potente, né? que ela significa força. Forte, Então... Aí, o que acontece dentro dos lares? Que eu gosto de dar esse exemplo. Né? Uma coisa muito importante para a comunicação não violenta é o que a gente chama de autorresponsabilidade pelos nossos atos e pelos nossos sentimentos.
Isso significa que eu sou responsável pelo que eu sinto, não você. Então, se você vem e me agride verbalmente, ou não verbalmente, não importa, se você faz alguma coisa que chega como agressão para mim, eu sentir raiva ou sentir tristeza não tem a ver com o que você fez. Tem a ver com o que eu desejo naquela situação. Se eu naquela situação gostaria de ter o seu respeito, então eu vou ficar magoado, chateado, frustrado. Se essa relação com você não me importa naquele momento, talvez eu sinta indiferença ao que você falou. Porque não tem nenhuma necessidade em relação a você naquela Essa pessoa não tem situação. Importância para você. E aí, dane-se, né? Dane-se. Foda-se, né? Exato. Bem isso. Então, A comunicação violenta aqui. Mas acho que Mas se é uma foda-se, libertação. é uma libertação interna ali. Ah, que se for? Esse aí tá falando de mim. Isso é uma coisa interessante. Até quando que a libertação interna, ela não é uma comunicação violenta, ela é só uma... A gente chama isso, o Marshall chama isso de estágio ranzinza, né? O foda-se é uma expressão do estágio ranzinza. É quando você começa a cuidar mais de você e você percebe que você se submeteu a muitas opressões por um bom tempo e você começa a cuidar de você e fala, agora os outros é que se danem. Então essa fase é muito natural e importante. Acho que eu tô nessa fase. Exato. Mas o outro Muitos lado... de nós podemos estar nessa fase. Mas vamos entrar agora, vamos filosofar aqui, né? Mas o outro lado pode interpretar que a sua evasão é violento. Ele se sentiu atingido pela sua evasão. Com você certeza. tá, na realidade, colocando pra nem fora... ligou pra mim. Isso. Como você é tá que ele fala isso pra mim? Você tá colocando pra fora aquela panela de pressão, aquela coisa que explodiu. Tipo, não fui eu que oprimi a vida inteira, você tá descontando em mim agora? É verdade. Certo? O primeiro que fala alguma coisa, pau! Exato. Então, assim, é verdade, vai chegar com violência. Por isso que a gente chama de estágio ranzinza. Ou seja, eu ainda não estou pronto. Olha eu isso. comecei a cuidar de mim, mas não estou pronto para cuidar de você. Ah, eu tô assim. Para tentar olhar para o seu lado. Então, daqui a pouco eu vou ficar pronto. Agora não, né? Eu Mas tenho esperança. Esse é o próximo estágio que ele chama aqui no livro de libertação. É quando eu percebo que eu posso cuidar de mim e do outro. Eu não preciso largá-lo. E aí sim, eu em vez de um foda-se, eu posso dizer algo como: eu não concordo com o que você está dizendo, não estou disposto a fazer o que você está pedindo, mas eu gostaria que você pudesse satisfazer as suas necessidades também. Vamos discutir outra estratégia, vamos encontrar outra pessoa para te ajudar. É saber colocar as frases, né? As palavras na frase, né? E de uma forma pensando na paz mesmo, né? Assim, tipo, você não precisa ofender. É bem isso. Com amor. Vamos colocar amor nessas palavras. Eu acho que esse aí é um caminho, gente. É um caminho. As pessoas estão sem filtro, né? E acho que um pouco é um reflexo de tudo que a gente já falou, né, da mudança dos tempos e tudo, mas também acho que é um reflexo do grau de estresse que todo mundo está vivendo atualmente. É uma sociedade estressante. Nossas crianças, todo mundo já sabe que as crianças estão sofrendo... existe uma epidemia mesmo de depressão, de ansiedade para crianças e adolescentes, muito por causa de redes sociais, internet, essas coisas, né? Mas a sociedade como um todo mundo tendo que trabalhar muito mais para sobreviver, tá todo mundo correndo atrás, o mundo caótico que a gente vive, parece que... Está passando por uma transformação absurda. Que a gente é uma transição que a gente não sabe para onde vai, né? Crise de um lado, crise de outro, de todo tipo. Então, as pessoas estão refletindo um pouco isso. Acho que chega um ponto que a gente perde... Assim, a gente realmente está só reagindo, né? E não está pensando mais. Né? Fala-se muito que a gente está na era da transparência, né? Como que a transparência, quando que ela se confunde com uma comunicação violenta? Eu tenho aquela expressão, vocês devem conhecer sincericídio? Já ouviram falar dessa expressão? Não. Já ouvi falar, mas eu vou ser bem sincero, eu não sei o que significa. Ótimo. Mas eu acho que deve ser alguma coisa de suicídio por conta da sinceridade. Da sinceridade. Vamos lá, dei um chute aqui, vamos ver se é. Então, essa transparência que você menciona, ela me leva para essa noção de sincericídio. Então, sincericídio é, por exemplo, quando alguém me pergunta o que você achou desse meu desenho, e eu digo, é uma porcaria. Isso é um sincericídio, porque eu estou julgando o desenho dessa pessoa negativamente, querendo ser honesto, transparente no que eu penso. Para a CNV, o que eu penso, os meus julgamentos que eu tenho na minha mente, não são a
a essência do que eu quero expressar. Eles são só a primeira camada superficial, a ponta do iceberg. Então, achar o seu desenho uma porcaria, isso é a ponta do iceberg. Essa frase, ela é impessoal, ela não fala do que eu sinto, do que eu preciso. De onde vem essa avaliação? Isso é uma porcaria. Vem de qual lugar? Baseado em quê? Então, eu não me exponho quando eu digo isso é uma porcaria. Quer dizer, me exponho minimamente porque eu estou sendo sincero, mas eu não exponho o que está acontecendo dentro de mim. Então, existe um conceito na CNV chamado honestidade, que é diferente de sincericídio ou de transparência, assim, né, nesse sentido. Então, a honestidade é, eu digo o que se passa dentro de mim em relação a alguma coisa. Então, o que você acha do meu desenho? Olha, eu acho que eu não entendi o seu desenho. Ele não se conecta com aquilo que eu até hoje considero esteticamente tocante para mim. Então, ou eu não sei, sinceramente, não me atrai o seu desenho. Então, eu estou falando de mim. Eu não estou falando que o desenho é uma porcaria. Entendi. Pode ser que o cara do lado ache que o desenho é genial. Porque aquilo pode ter conectado com ele e em alguma coisa dentro dele mexeu, tocou. Então, você Exatamente. colocar ali um desenho, uma pintura como algo horroroso, só porque você não gostou. Exatamente. Falta contextualizar, talvez, o desenho. Eu tentaria, se eu fizesse uma crítica, eu ia falar, olha, eu estou fazendo essa crítica porque eu identifiquei esse ponto. Mas se a pessoa nem ela tem esse conhecimento, essa clareza nela, ela vai soltar uma grande... Exato. E esse é o que acontece. Um grande discurso aí agressivo Exato. do outro lado, né? Que não vai funcionar de nada, não vai construir em absolutamente nada. Isso. Não vai mudar essa pessoa, né? Não, pode causar um grande dano, porque essa pessoa pode pegar essa frase e acreditar que ela é incapaz, certo? E isso pode acabar com Se for uma minar criança, a autoestima então... dela, uma criança, então, exatamente. Né? Mas se você tem um funcionário novo que está na equipe e vem um feedback desse simplesmente, uma porcaria o que você fez, a chance disso trazer um efeito positivo é pequena. Né? Mas você falou uma coisa muito importante. A pessoa que fala isso, uma frase como essa, isso é uma porcaria, ela não está pensando. Ela não está sabendo o que está acontecendo dentro dela, ela não está consciente. Certo? Então a gente chama isso, por isso a gente chama essa linguagem de linguagem alienante. Essa linguagem que julga, que avalia como bom, ruim, certo, errado, bom, feio, bonito, capaz, incapaz, o que quer que seja de adjetivo que você pensar, né, em relação à qualidade de uma coisa ou de um comportamento de uma pessoa, a gente chama de julgamento moralizador. É uma linguagem alienante. O louco é quando isso daí entra no âmbito do trabalho, né? Você fez um serviço, você entregou o seu superior, analisou aquilo, ou até o chefe da empresa, né? A depender do tamanho da empresa, do porte, vai ser o patrão mesmo, aquele que está te pagando, que está analisando aquilo. Ele vai no subjetivo dele. Só que nem sempre o subjetivo dele está tão claro a respeito daquilo. Ele simplesmente fala, não gostei, isso aqui está uma porcaria. Exato. Refaça. Exato. Né? E aí? E aí? Olha que tipo de feedback, né, assim, infelizmente, pobre para a pessoa que está fazendo o trabalho. Se diz que é uma porcaria, mas porcaria por quê? Você falou aqui, né, bem antes aqui, foi bem legal, tipo, quais pontos aqui não estão te atendendo? Né? O que você não gostou aqui? E por que você não gostou? Então, o feedback que é importante para a CNV, que é informativo, é o que eu vi, o que é que eu estou vendo, então seja objetivo. Né? Faltou tal coisa no seu relatório. O que o outro lado, eu acho só, o que o outro lado pode fazer? Quem recebe o Quem feedback? recebe esse feedback péssimo do outro lado, para não aumentar a lenha na fogueira, Exato. como que ela vai trabalhar isso nela? E principalmente para se fortalecer. Exato. Né? A comunicação não violenta tem duas partes. E até no trabalho, né? Você recebeu essa negativa do seu superior, do dono da empresa ou do teu cliente. Exato. E aí? Muitas vezes Como é que você devolve isso? Exato. A primeira coisa é saber ouvir. Né? Que é a segunda parte da comunicação não violenta. A primeira é aprender a se expressar de um jeito honesto, e não sincericida. A segunda é aprender a ouvir. Primeira coisa, um mantrazinho que eu falo muito para as pessoas não é sobre você. Então a pessoa vem e fala, tá uma porcaria o seu relatório, não é sobre você que ela está falando. Você tem que lembrar disso. Assim, é uma das coisas Não que levar a gente para o treina. pessoal. É pessoal, mas é sobre ele, não é sobre você.
Mas como assim, Pablo? Ele falou de mim, do meu relatório. Não é sobre você. Ele está tentando dizer que ele não gostou. É isso que ele está tentando dizer. Infelizmente, ele não conhece uma forma menos trágica, menos violenta. Se ele soubesse falar dele, ele falaria. Mas ele não sabe. Então, lembra disso. Primeiro, lembra que não é sobre você. Tá, é sobre ele. Então, o que ele está tentando me dizer por trás da frase, o seu trabalho está uma porcaria, Pablo? Talvez que ele está inseguro, porque se ele levar isso para frente do jeito que está, alguém pode questionar ele também. Então, talvez ele queira se resguardar, se proteger. Então, quando ele fala isso é uma porcaria, é um jeito infeliz de tentar se proteger ou proteger a empresa em relação ao cliente. Então, eu devolvo essa consciência isso que eu traduzi. Então, eu falo, então, chefe, você está preocupado de como isso vai ser visto lá na outra instância ou pelo cliente? É isso? Então, eu checo com ele se aquilo que eu imaginei dentro de mim, se é a razão pela qual ele disse essa coisa infeliz, é verdade. Então, eu checo com essa pessoa. Então, eu não fico com as palavras... E o medo da pessoa, né? De querer checar isso. Exato, né? você pode... De querer perguntar isso. Infelizmente, no trabalho, por conta da hierarquia... Tem os bloqueios, né? Você pode ter receios de falar com seu chefe de um jeito mais, assim, franco, né? Mas você pode desenvolver essa capacidade, porque você não vai ser agressivo de volta. Você vai ser firme. Você vai ter uma inteireza. Mas você não está ofendendo. Então, é possível a gente trabalhar essa capacidade, né? Os cursos ajudam muito nisso, onde a gente pratica essa situação. Então, como é que você poderia responder? Tá, e se ele respondesse mal a isso que você falou? Como é que você lida? Então, a gente trabalha esse tipo de coisa para a pessoa desenvolver essa coragem, essa capacidade de lidar com essas situações. Eu queria levar um pouco para a escola, os professores. Os professores hoje, eles estão conscientes dessa comunicação não violenta? Ou ainda... como no passado, os professores explodem, acabam agredindo as crianças, até na hora de dar o resultado de uma prova, ou mesmo diante de uma bagunça na sala de aula. Exato. A escola, eu acho que tem diferentes, né, escolas e tudo, certamente tem uma variedade aí, mas eu acho que, de modo geral, a nossa escola ainda reflete essa cultura de dominação, essa cultura violenta, né, muito fortemente. Os professores são estressados e frustrados muitas vezes porque eles são também vítimas de um sistema que oprime, que não deixa eles agirem também muitas vezes em concordância com os valores deles. Né? E aí os alunos chegam ali também das suas famílias, com as suas violências, chegam para um ambiente escolar que também é estruturalmente violento. Então, os choques são inevitáveis nesse contexto. Aí viram um vulcão, o negócio explode. Pá! Então, a minha alegria é que nos meus cursos eu tenho visto muitos diretores de escola, coordenadores, psicopedagogos, professores, né? Tenho visto muitos dos meus cursos. Então, eu acho que também estão percebendo que bom, né? A importância. Então, há uma esperança. Exato, exatamente. Pablo, a gente já está indo para o fim do podcast, infelizmente, porque esse assunto também a gente vai conversando. É uma conversa deliciosa, né? Sim. Que pena. Mas eu quero ainda perguntar umas coisinhas para o Pablo. Bom. Eu queria alguns exemplos de comunicação violenta do dia a dia. São mais comuns dentro das famílias, pais com filhos, para as pessoas entenderem, se identificarem, entender o que é isso. Sim. Porque, com exemplo, a gente começa a entender que a gente, às vezes, é violento e nem percebe. Exatamente. Perfeito. Eu vou começar, então, assim, tem 4 tipos que a gente fala de comunicação alienante. Tá? Um primeiro é o que a gente já falou aqui um pouco, né, que é o julgamento moralizador. Então, eu chego para o meu filho e falo, você é um preguiçoso, ou você é um irresponsável. Ou a esposa vira para o marido e fala, você é insensível. Né? Ou o marido fala para a esposa, você é muito chata. Né? E assim vai, né? Os companheiras, né? Se tratando dessa forma. Então, tudo isso é julgamento moralizador, é violento. Porque eu reduzo a pessoa a um rótulo. Meu filho é um preguiçoso, é assim que eu vejo ele. Eu não vejo o filho, o menino, o ser humano. Eu vejo o preguiçoso, eu vejo o irresponsável.
Eu vejo o menino doce, a menina E muitas vezes comportada. a mãe ou o pai fala, meu filho é um preguiçoso porque você não arruma o quarto, porque você não larga o tênis aqui. Isso tudo, como você disse, tem a ver sobre ela, porque ela tá cansada, porque ela tá Exato. estressada, ela tá sobrecarregada, Exato. e ela não tem paciência de pegar o tênis dele no meio da casa. É. Aí ela, você é um preguiçoso, E não é ela isso? precisa de colaboração. É. Isso é uma necessidade maravilhosa, todos nós temos. Eu Uhum, preciso de colaboração. O que a gente quer que essa mãe consiga aprender nessa situação é de chegar e dizer isso. Falar, uhum, olha, eu não aguento mais. uhum. Eu estou cansado, eu preciso de colaboração. Quando eu vejo esse tênis aí, né, eu não acho justo que eu tenha que ficar toda vez eu só me preocupando com isso. Vamos botar uma lenha nessa fogueira aqui. Existe uma discussão muito forte, né, que é falar assim, os pais não estão dando limites para os seus filhos. Isso. Como conciliar essa questão da comunicação não violenta Uhum. com a questão de você dar limite para os seus filhos para que ele não venha a se tornar uma pessoa pior no futuro? Exato. E aí? Bom, bem resumidamente, construir juntos os limites. Né? Se fosse resumir numa frase. Os limites têm que ser construídos juntos, co-construídos, não só ditados por pai, não só ditados, obviamente, pelos filhos. Né? Então, eu preciso sentar com meu filho e discutir. Vamos chegar num consenso? Quais são as suas necessidades, quais são as minhas? Eu vou trazer um exemplo que é bem pessoal. Minha filha um dia veio passar férias aqui, ela não mora em Campinas, e ela estava na fase ali pós-pandemia, então ficou muito forte o celular, computador, né? Então ela entrava pro quarto, fechava a porta e ficava o dia inteiro, se deixasse, com a porta fechada, ouvindo música, mexendo no computador e usando o celular. Minha esposa, que é madrasta dela, começou a ficar muito preocupada. Pá, mas eu não gosto disso. Não sabe lá o que ela está acessando. Essas coisas todas que a gente sabe de perigo. E vai que acontece alguma coisa com ela passa mal, a gente não está vendo. Queria que a porta ficasse aberta. E ela começou a ficar agoniada e eu fui me agoniando. E deu uns 3 dias disso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Sentei com a minha filha, peguei cartas de necessidades. Existe um joguinho chamado Grok, né, que você tem cartas de sentimentos e necessidades, tipo um baralho. E eu peguei essas caixas de necessidades, abri no chão, falei, filha, escolhe 10 coisas que você quer enquanto você está aqui comigo, nessas férias. Eu vou escolher 10 coisas que eu quero. São coisas do tipo confiança, responsabilidade, colaboração, etc. Necessidades. Né? E aí ela escolheu, eu escolhi. A gente passou 1h30 conversando sobre o que ela queria, o que eu queria. E quando chegou essa parte, eu falei assim, eu quero segurança em relação a você. Essa coisa de ficar muito na internet, ficar com a porta fechada, não me deixa seguro. E você quer o que em relação a isso? Eu quero que você possa confiar em mim também um pouco. Falei, tá bom, então vamos achar um meio termo aqui. Eu quero confiar em você, mas ao mesmo tempo eu quero ter certeza de que eu estou fazendo a minha parte para te resguardar. Então, o que a gente pode fazer? Você está ficando o dia inteiro. A gente pode diminuir esse tempo em que você fica com a porta fechada? Pode diminuir. Falei, quanto tempo é razoável para você? Eu acho que, sei lá, pode ser, tipo, depois do almoço, umas 2 horas, eu posso ficar mais na minha, quieta, com a porta fechada? Falei, tá, eu acho que eu consigo. Eu e a sua madrasta, a gente consegue lidar com isso. Então, vamos fazer esse acordo. O resto das férias não teve mais nenhum problema quanto a isso. Ela mesma abria a porta, ela mesma vinha lá fora dar um oi pra gente. Ou seja, um diálogo aberto e sincero. Junto. Sim, construído, com amor, com respeito. Porque a gente foi, por alguma razão, a gente foi idiota, a gente foi levado a acreditar que porque eu sou pai, só eu sei o que é certo. E isso vem de trás, né? O seu pai é colocado... Quantas vezes eu já vi isso dentro da minha família, né? Os mais velhos, e que a gente respeita muito, mais vêm e falam assim, você não sabe criar, vocês estão fazendo tudo errado. Exato. E isso é muito agressivo, porque não é feito como eles faziam. Exato. Mas não significa que o jeito que a gente faz está errado. Não, é nosso jeito de fazer. Uma coisa importante para a CNV é a gente tentar sair desse paradigma de certo e errado. A gente vai para o paradigma de necessidades atendidas ou não atendidas. Então, assim, a gente está... você está chateado com alguma coisa, o que é? É porque se você desse jeito, eu acho que o menino não vai ter limite. Então, está com medo de não ter limite. Tudo bem, você está com medo de ter limite. Quando eu ajo desse jeito, eu estou cuidando de tal coisa, de uma relação respeitosa, de uma relação. Eu quero que meu filho tenha alguma
capacidade autônoma. Uhum. Então eu quero ter limite e quero que ele seja autônomo. Como é que a gente faz isso, os dois juntos? Como é que a gente consegue as duas coisas? Se você quiser discutir isso, pai, como que a gente consegue as duas coisas juntos, eu estou aqui aberto para discutir. Se você quiser só do seu jeito, eu não estou aberto para discutir. Porque só o seu jeito não atende às minhas necessidades. Eu vou colocar mais um problema aqui. Vamos lá. A pessoa que está nos assistindo, ela pode estar simplesmente pensando, tá, mas você não conhece meu filho, ele já ultrapassou os limites e eu não tive como, eu tive que partir para agressão. Pois é. E aí, como é que é? Como é que lida com isso, né? A primeira coisa é a gente, quando é menos perfeito do que a gente gostaria. Então, quando eu, como pai ou mãe, eu acabo recorrendo a algum tipo de violência, porque não vi naquele momento nenhuma outra opção, nenhum outro caminho, né? A primeira coisa que a gente trabalha é acolhe a sua limitação naquele momento. Lamenta isso. Que pena que naquele momento eu não tive criatividade suficiente para achar outra solução menos violenta com meu filho. Acabei batendo, acabei gritando, acabei, né, ofendendo, enfim. A primeira coisa é se autoacolher. A segunda é aprender com isso. É assim, quando eu fiz isso, quando eu bati no meu filho, eu queria o quê naquele momento? De bom. O que de bom eu queria? Bom, eu queria proteger ele de um comportamento que seria danoso para ele próprio, por exemplo. Digamos que seu filho queria bater no irmão. Queria educar. E você queria impedir ele de bater no seu irmão e você bateu nele. Você não ensinou muita coisa para o seu filho. Você ensinou que quem é maior pode bater. Mas vamos supor que você fez isso. Você fez isso para proteger o outro irmão. Então teve uma coisa boa de intenção ali. Mas o que teve de dano quando você bateu no seu filho? Olha para isso também. Porque tem a birra do filho, né? A criança, sobretudo, né? Aquela questão de querer desafiar a autoridade do pai. Tem aquela fase, né? Para minha perspectiva, o filho só faz isso quando ele vê que o pai não respeita a autonomia dele. Quando a relação é construída de um jeito respeitoso, eu acho muito difícil isso acontecer. Eu falo por experiência própria com a minha filha mesmo, de como eu fui mudando ao longo dos anos estudando a comunicação não violenta e fui vendo que as coisas ficaram fluidas entre nós. Eu faço os combinados mais cedo, eu não pego ela de surpresa. Vamos sair daqui 1 hora, arruma. Ela morre se eu fizer isso para ela. Então eu já aviso cedo, filho, hoje, 4 da tarde, a gente vai sair. Tudo bem? Já coloca aí no seu alarme lá para as 3 da tarde para você se arrumar. Sim. Ela vai e põe, não tem nenhum sofrimento, nenhuma discussão. Mas se eu não combino, ela faz cara feia o tempo inteiro. Porque ela está fazendo o que ela precisa fazer mesmo. Pai, você não me respeitou na minha autonomia. Você impôs sobre mim uma saída que não estava combinada. E você quer que eu faça cara boa para isso? Eu não quero que minha filha faça isso. Porque no dia que ela for trabalhar, for para o mundo não vai ter dó. Não é o pai, não é a mãe. Se ela não souber bater o pé e fazer birra para o mundo, quando o mundo quiser impor sobre ela e oprimir ela vai sofrer lá na frente, né? Eu quero que ela desenvolva essa habilidade. É importante também, né? Saber se colocar, a criança saber se impor. Ela não é uma pasta mole, sei lá, uma coisa que... Ela tem que, né? Faz parte aí, do crescimento como indivíduo. Do desenvolvimento dela. Então, por isso que eu falo para você, e para todo mundo, que a CNV é sobre como eu vejo as coisas, é como eu olho para essa pessoa na minha frente. Né? A birra, minha filha já fez horrores lá na infância, nos primeiros anos dela, então ela caía no chão, era assustador. Até você como pai, como é que eu lido com isso aqui? Né? Mas, claro, também tem uma questão de desenvolvimento cognitivo e tal, uma série de coisas que tem que acontecer. Mas à medida que a gente foi conseguindo conversar com ela, a gente foi ajudando ela a entender esses momentos dela e a gente também entender. Né? Mas principalmente, realmente, assumindo uma postura de respeito. Eu acho que todas as origens dos nossos problemas de comunicação tá no modo como eu olho para você. Se eu olho para você com respeito, é outra conversa. E você olha para mim também com respeito, é outra conversa. Mesmo que a gente nunca tenha feito curso de CNV, não precisa fazer. O importante é a atitude. E só para pegar lá do início, antes da gente começar o podcast, você falou para mim que, né, vocês têm uma sintonia muito grande, às vezes de olhar um para o outro, já sabe. É isso que eu gosto de dizer para as pessoas. Eu dou esse exemplo muitas vezes. Assim, tem aquelas pessoas que você já tem uma conexão tão boa que as palavras não importam. Você pode até dizer foda-se para essa pessoa, porque ela sabe que não é uma violência para ela, é só a sua... Ela sabe o que você quer dizer. Ela te conhece. Te conhece.
Então, o que eu quero construir com o filho, com o companheiro, com companheira, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o meu colega de trabalho, com o meu chefe, é esse nível de conexão, onde você sabe que quando eu te digo uma coisa que às vezes pode ser até violenta para um terceiro, mas entre nós existe conexão. Talvez tirar aquele título pai e tirar aquele título filho. E entender que quem está ali do seu lado é um ser humano. Exato. Muito bom. Eu não poderia terminar melhor. Né? Remove os rótulos. Remover os Remove rótulos. os rótulos. Somos humanos, estamos aqui todos para aprender. Exato. É uma troca. Exato. Então a gente terminou. Mas, meu Deus. Eu conversaria tão chocante mais. terminar assim. Bom, eu vou colocar mais uma questão, então, só. Que mudanças você espera ver na sociedade para maior adoção da comunicação não violenta? Olha, no momento, eu tenho pensado muito sobre isso, né, sobre como eu posso ampliar, por exemplo, o impacto desse trabalho. E uma coisa que eu acho que é bem importante, o Marshall já tinha isso lá, eu acho que continua sendo uma missão do instituto dele, e na minha eu quero colocar isso cada vez mais. A gente precisa acessar as pessoas em cargos de poder. Eu preciso ser capaz de acessar chefes, diretores, presidentes, representantes políticos, né, gestores públicos. Eu preciso ser capaz de atingir essas pessoas com isso aqui. Porque se eu atingir essas pessoas em posição de poder, a gente consegue criar políticas, né? Criar protocolos, criar acordos dentro da empresa, dentro do lar. Então, o pai e a mãe terem mais consciência disso, ajuda ele a passar para o filho isso. Né? Então, eu acho que para disseminar isso, a gente precisa acessar pessoas em posição de poder. Então, a mudança que eu desejo seria essa, cada vez mais conseguir ter ações e estratégias que cheguem nessas pessoas. Elas têm que se largar o cetro e o trono. Tirar a coroa e se entender como ser humano e entender que ele está do lado de um outro também. Exato, e até para elas, porque eu acho que é muito difícil estar nesses lugares. É difícil ser pai e mãe, é difícil ser chefe. Não é fácil ter essa responsabilidade toda sobre você. E muitas vezes você também quer ser visto como ser humano e não é. Né? Então eu acho que para todo mundo é um ganho. Né? Então, se a gente começar aí talvez por essas pessoas cada vez mais, a gente consiga mudar. Eu acho assim, deixe seus contatos, né? O Pablo vai conseguir. Eu acho que as pessoas precisam ter o contato dele, porque quem quiser precisa. Porque palestras, né? Com certeza, quem precisa escutar mais, você presta monitor, você faz uma. A gente pode fazer, né, alguns trabalhos de cursos, mini cursos, workshops, tem tudo previsto lá pra pela escola de também, extensão da né? Unicamp, exatamente. Eu ofereço fechado para empresa, né? Então isso tem o meu contato. Você trabalha individualmente também? Você faz atendimento individual? Não muito por causa do meu... eu tenho essa dedicação exclusiva à Unicamp, então é mais complicado fazer esse trabalho individual. Mas na forma de curso, de palestras, workshops, é sempre possível. Para uma pessoa, existe instituto aqui em Campinas ou no Brasil, onde que a pessoa pode buscar auxílio? A CNV está se propagando demais, então tem muita gente. Se você colocar na internet, você vai começar a pipocar para você. Né? Você tem... CNV. A sigla que a gente usa muitas vezes é CNV. Comunicação não violenta. Né? É CNV. Então você tem... Bom, tem aqui em Campinas o Grupo Colar, que é muito ativo. Em São Paulo tem o pessoal do Sinergia Comunicativa, Yuri e a Sandra. Em Brasília você tem o Instituto CNV Brasil, né, que está bem atuante. Então, assim, sei lá, se você tem... No Google a pessoa escreve o quê? Se a pessoa tiver que buscar ali, ela escreve... Comunicação não violenta, cursos, e você vai... Ou instituto, CNV Brasil, auxílio, ajuda. Você vai encontrar muita coisa, né? E tem aí, se quiser entrar em contato comigo, tem esse perfil meu do Instagram. Qual que é? CNV Pablo Faria. Tá? E tem um website também, cnv.pablofaria.com.br, que a pessoa pode ver mais informações, entrar em contato e eu passo o que eu souber de informação. Eu posso pedir uma única coisa antes da gente fechar, que a gente sempre pede para os convidados. No seu caso, eu não vou pedir uma reflexão, mas no seu caso, eu vou te pedir para você dar dicas de uma comunicação não violenta. Tá. Acho que a primeira coisa é checa antes com a pessoa o que ela quer. Então, assim, você vai falar algo para alguém,
dar um conselho, Pra- para lá, né? É verdade. Se você vai dar um conselho, se você vai tentar acolher alguém que está em dor, por exemplo, em luto, o que quer que seja, ou está com raiva de outra pessoa, aconteceu alguma coisa, está magoada, pergunta o que ela quer. Como eu posso te ajudar? Essa é uma pergunta que ajuda bastante. Assim. O que você gostaria de mim aqui agora? Você quer que eu fique só com você, em silêncio, junto com você te ouvindo? Você quer um conselho? O que você quer? Então, essa é uma pergunta importante. Outra dica, ao invés de avaliar seu filho, seu colega, seu marido, diga o que você está sentindo para ele. Diga o que você está sentindo. Pode ser difícil, é difícil muitas vezes para a gente dizer o que está sentindo, mas tenta. Tenta dizer, olha, eu tô chateado, eu gostaria de mais parceria aqui. Né? E pergunta para a pessoa o que ela sente ao ouvir esse tipo de coisa. Como que você se sente quando você me ouve dizer isso? E conecta, abre espaço para vocês se conectarem. Né? E tomar uma coragem muito importante, assim. Quando a pessoa parece não estar te ouvindo, ou não está entendendo, ou está reagindo mal, reconhece a sua dificuldade naquele momento. Fala, olha, tá difícil para mim, eu estou tentando conversar com você, estou tentando me fazer entender, e eu não sei mais para onde ir. Filho, uma vez eu falei assim, minha filha, eu te pedi com todo o jeito que eu consegui para você fazer as suas tarefas e você não fez. Qual que é o problema? Eu não sei mais como eu posso falar com você. E aí ela me deu uma resposta muito simples. Se você puder falar, por favor, já resolve. Então, esse tipo de abertura. Então, a dica que eu dou para as pessoas é se abra a essa humanidade que você falou, se abra a isso. Né? E faça perguntas que ajudem a trazer a pessoa para o seu lado com relação a isso. Né? E, na pior das hipóteses, não sabe o que fazer, está nervoso, com raiva, querendo agarrar o outro pelo pescoço. Sai da situação, vai respirar, vai caminhar, processa isso, conecta com o que está doendo em você e volta depois para conversar desse lugar. Nunca reaja de um lugar de extrema intensidade emocional, porque provavelmente você vai se arrepender. Gratidão por essa conversa, porque eu arrepiei aqui muitas vezes. Que aprendizado, hein, Elis? É incrível, que aprendizado. porque a gente levou, nós vamos levar uma mensagem muito bacana para você. E continue conosco, tá? Não deixe de compartilhar se você gostou. Comenta aí, sugere novos temas pra gente, né? E aciona o sininho para você ficar sabendo sempre de um novo episódio. Comente, hein? Compartilha. Gratidão, Pablo. Eu quero agradecer vocês, né? Acho que eu fiquei muito contente com os feedbacks que eu recebi de vocês durante a conversa, porque eu senti que a gente se conectou no assunto mesmo. Sim, Perfeito. sim, Muito com obrigado certeza. Vamos nos conectar A gente que todos agradece. nós. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.